Bem, falamos aqui dos primeiros direitos e vantagens, não podemos deixar de falar também das férias, né? As férias do servidor público. Primeira observação importante sobre as férias é em relação ao período aquisitivo. Nós temos aí na iniciativa privada como regra que para cada período de férias é necessário que a pessoa trabalhe 12 meses. No serviço público é exigido só esses 12 meses somente para o primeiro período aquisitivo. Para os demais períodos de férias, o servidor já tem o direito de férias por exercício. Então, um exemplo funcionaria dessa maneira. O servidor entrou agora no mês de maio/2011. Então, ele só poderá tirar suas férias, suas primeiras férias, a partir de maio de 2012. Mas, para o próximo período, que seria 2013, ele poderá marcar suas férias em qualquer mês, de janeiro a dezembro. Só vai depender do acordo com o departamento de pessoal do órgão e da disponibilidade, tá? Então, lembrando que 12 meses são exigidos somente para o primeiro período aquisitivo. Segunda observação, 1/3 de férias, que nós já vimos que é um adicional e é direito do servidor. Então, quando ele vai entrar de férias, 1/3 da sua remuneração ele receberá como adicional. Muito bem. Além desse, nós teremos aqui a questão do adiantamento de férias. E no DF é previsto que o servidor poderá pedir somente 40% da remuneração, tá? Se ele quiser, ele poderá pedir somente 40% da remuneração. A lei admite que acumule período de férias por no máximo 2 períodos e também posso parcelar em 2 períodos que nunca poderão ser inferiores a 10 dias. Bem, dando sequência aqui às observações, além do parcelamento então das férias, nós aqui no DF temos o direito, né, de parcelar a devolução do adiantamento de férias. Recebi o adiantamento de férias, quando retornar eu posso pagar em 2 vezes, ou seja, eu vou pagar 50% no mês subsequente ao que eu retornei de férias e mais 50% posterior a esse mês, no segundo mês no caso, né, segundo mês posterior às férias. Muito bem. E a observação última, importantíssima, que a lei estabelece no DF, 1/3 das férias poderão ser convertidas em pecúnia. Seria aquela história de comprar 1/3 de férias, tá? Mas cuidado com essa observação, que essa conversão em 1/3 a conversão de 1/3 de férias em pecúnia só poderá ser feita caso a autoridade máxima do DF, ou seja, o governador, autorize isso. O governador, então, por um ato praticado, pode autorizar que se compre esse 1/3 de férias. Aí todos que queiram, respeitando sempre o princípio da isonomia, da igualdade, todos que queiram terão o direito, tá? Então fique claro isso, pessoal, não é um direito que está estabelecido e poderá ser utilizado sempre que o servidor queira, mas sim quando houver autorização expressa do chefe do executivo. Continuando então os direitos e vantagens, vamos começar a falar das licenças. A primeira licença é a licença por motivo de doença em pessoa da família. Segundo a lei, a pessoa da família que está doente deverá passar por uma junta médica oficial. Essa junta atestará realmente a doença e, se comprovado que o servidor deverá prestar assistência direta para esse familiar e não tem condições de conjugar assistência juntamente com o exercício do cargo, ele poderá ficar de licença. Tá? Então, só lembrar os requisitos da licença, né? Junta médica oficial vai atestar e é indispensável a assistência direta do servidor. A lei estabelece uma duração para essa licença e ela diz que o servidor poderá ficar por até 90 dias de licença remunerados para acompanhar a pessoa da família. Esses 90 dias poderão ser prorrogados uma vez por igual período. Findo esse prazo, os 90 dias mais os 90 dias, se o familiar não se recuperou, o servidor poderá continuar de licença e agora por tempo indeterminado, só que sem remuneração. Lembrando então, os primeiros 90 dias e a sua prorrogação, ou seja, até 180 dias, o servidor poderá ficar remunerado. Passando esse período, se está de licença, ele não terá remuneração para o exercício do cargo. Muito bem,
Estamos aí algumas observações, que o servidor poderá gozar essa licença no estágio probatório e os efeitos para que essa licença conta, o efeito do prazo remunerado, são somente para aposentadoria e disponibilidade. O prazo sem remuneração não será contado para nenhum efeito. A segunda licença, então, prevista na lei, é por motivo de acompanhamento do cônjuge ou companheiro. Então, se o cônjuge ou companheiro do servidor foi deslocado para outro ponto do território nacional, ou ainda vai exercer um mandato eletivo, o servidor poderá tirar uma licença para acompanhá-lo. Essa licença será por prazo indeterminado. Licença por prazo indeterminado será sem remuneração. Portanto, não contará para nenhum efeito na vida do servidor, enquanto ele estiver de licença. Segunda licença, a próxima licença é para o serviço militar. Então, o servidor que está em exercício, se ainda tiver que prestar o serviço militar obrigatório, poderá sair de licença. Lembrando que a duração dela é igual ao período da prestação do serviço militar obrigatório. Terminado o serviço militar, o servidor terá 30 dias para retornar ao cargo. E esses 30 dias, lembrando, serão sem remuneração. Só para lembrar, a remuneração durante essa licença será estabelecida em lei ou regulamento, tá? Pode ser retirada no estágio probatório, tá? E contarão para todos os efeitos. Próxima licença, licença para atividade política. Então, essa licença será concedida para aquele servidor que se envolve em atividades políticas, tem um interesse em disputar uma eleição. Tem que ter atenção porque tem algumas particularidades importantes. Segundo a lei, essa licença terá início no período das convenções partidárias. Convenção partidária é o momento onde é que os partidos vão escolher os seus candidatos. E da convenção partidária até a véspera do registro da candidatura, essa licença será sem remuneração. Quando o servidor registrar a sua candidatura e até o 15º dia após as eleições, ele ficará de licença, segundo prazo da licença, e esse será remunerado. Então, lembrando, da convenção partidária até a véspera do registro da candidatura, licença sem remuneração. Registrou a candidatura até o 15º dia após as eleições, a licença será remunerada. Claro, o servidor poderá gozar essa licença no estágio probatório, sempre lembrando, o período sem remuneração não conta para nenhum efeito. O prazo remunerado contará então para aposentadoria e disponibilidade. Vamos para a próxima licença. Licença prêmio por assiduidade. Essa licença será concedida ao servidor a cada quinquênio de efetivo exercício. Terá a duração de 3 meses que serão remunerados, tá? Interessante que aqui no Distrito Federal essas licenças poderão ser acumuladas, tá? Então, a cada 5 anos, o servidor terá o direito de tirar a licença prêmio por assiduidade. Claro que a lei estabelece alguns requisitos, tá? Para o gozo dessa lei. Primeiro deles, durante o período aquisitivo, o servidor não poderá ter sofrido penalidade de suspensão ou afastar-se do cargo por motivo de licença para tratar de doença de pessoa da família sem remuneração, licença para tratar de interesse particular, não ter sofrido condenação penal privativa de liberdade por sentença definitiva ou a tal sentença transitada em julgado, não ter retirado o afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Muito bem, para finalizar, as faltas injustificadas que ocorreram no período aquisitivo irão atrasar o gozo da licença em 30 dias após o completar de 5 anos de efetivo exercício. Para cada falta, 30 dias serão adicionados ao período aquisitivo da licença. Próxima licença é a licença para tratar de interesse particular. Muito bem. Essa licença ela é concedida a critério da administração e terá duração de 3 anos. Lembrando que só poderá pleitear o gozo dessa licença o servidor que já for estável
no serviço público. Servidor estável, lembrando aquele que já tem 3 anos de efetivo exercício e foi aprovado no estágio probatório. Pode ser concedida a critério da administração, quer dizer que a administração pode negar essa licença ao servidor. Detalhe que essa licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a critério da administração ou a pedido do servidor. Próxima licença é a licença para o exercício do mandato classista. O que é um mandato classista? É aquele exercido em uma confederação, em uma federação, em uma associação de classe de âmbito nacional, um sindicato representativo de categoria ou entidade fiscalizadora de profissão. Essa licença, relembrando, será sem remuneração. A lei estabelece que só poderá ser exercida por um servidor estável e para ocupar um cargo de direção nas referidas entidades. O tempo de serviço nessa licença será contado para aposentadoria e disponibilidade. Continuando então, nós vamos falar então dos afastamentos. Segundo a lei, o servidor investido em uma função e um cargo público no DF poderá ser afastado para ter exercício em outros órgãos ou entidades da União, do Distrito Federal e também dos municípios. Essa cessão, esse afastamento acontecerá conforme estabelecido em leis ou regulamentos a respeito do assunto. Bem, o próximo afastamento ao qual vamos tratar é o afastamento para o exercício do mandato eletivo. O afastamento se dá quando o servidor foi eleito para um cargo e, claro, vai exercer o mandato. Coincidirá, então, o início do afastamento com a posse desse servidor no cargo ao qual ele foi eleito. Precisamos conhecer as espécies de mandatos eletivos para falar do afastamento. A regra é de que o servidor eleito para um mandato eletivo, ele fica afastado do seu cargo efetivo, o cargo do seu concurso público, e vai exercer as funções do mandato. Tá? A regra básica é essa. Vamos conhecer então os casos de mandatos eletivos para que possamos entender melhor esse afastamento. Primeiros mandatos que vamos tratar são os mandatos federais. E claro, no âmbito do Poder Executivo Federal, eu tenho o presidente e vice da República. Presidente e vice-presidente da República. No âmbito do Poder Legislativo, eu terei deputados federais e senadores. Esses são os mandatos federais. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, eu terei os governadores dos estados ou do DF e ainda os deputados estaduais ou deputados distritais no âmbito do Distrito Federal. Para esses mandatos, tanto os federais, os estaduais e os distritais, a regra é a mesma, ou seja, o servidor ficará afastado do seu cargo efetivo e exercerá o mandato, recebendo também pelo mandato eletivo. Fica afastado do cargo, tanto do cargo quanto da remuneração, e exerce o mandato eletivo e recebe o subsídio referido para aquele cargo. A observação importante está em relação aos mandatos municipais. Mandatos municipais que, no âmbito do Poder Executivo, é de prefeito e do Legislativo de vereadores. No caso do mandato executivo de prefeito, o servidor que foi eleito para esse cargo, ele exercerá o cargo e poderá optar pela remuneração. Ou recebe o subsídio de prefeito, ou recebe a remuneração do seu cargo efetivo. No caso do vereador, eu tenho duas situações particulares. Primeira situação, se houver compatibilidade de horários entre o cargo eletivo e o cargo efetivo, o servidor poderá acumular os dois cargos e também as remunerações. Não havendo compatibilidade de horários, o vereador deverá ocupar o mandato eletivo e optar pelas remunerações. Assunto bem cobrado em provas de concurso, esse afastamento. Muito bem. Importante saber que durante esse mandato, o servidor vai contribuir com a Seguridade Social, como se no exercício estivesse. Portanto, o tempo que ele vai estar no mandato eletivo contará para a aposentadoria, disponibilidade desse servidor. Muito bem, vamos passar para o próximo. Vamos falar das concessões. As concessões são dias que o servidor tem direito
e esses serão contados como de efetivo exercício. O servidor, então, terá 1 dia para doar sangue, 2 dias para alistar-se como eleitor, 8 dias por motivo de casamento e 8 dias por motivo de falecimento de pessoa da família. Muito bem, e ainda teremos aqui horário especial para estudantes e também portadores de necessidades especiais. Muito bem, terminamos então a segunda parte da Lei 8.112 no que diz respeito aos direitos e vantagens. Próximo bloco, então, nós trataremos do regime disciplinar, posteriormente do processo administrativo disciplinar. Obrigado a todos, até lá.